que a gente merecia? Responde vocês. Nada? Morte. Morte? E aí? Mais alguém? E aí, Breno? O que a gente merecia? Morte. Morte, e aí, Gabriel? Oi? Espírito. Mais alguém? Alguém falou? Amém. Sim. Se a gente for parar por merecimento, a gente merecia a morte, a gente merecia desprezo. Só que a graça, ela possibilita o céu. Isso é graça. Sabe? Graça é a gente entender que por merecimento, Mateus merecia o inferno. Mas pela graça, Mateus vai ganhar o céu. Isso é a graça. Deus não se contenta apenas, vamos recapitular, em te tirar o poder da morte e trazer para a vida. Não te contenta apenas em te tirar uma condenação e te declarar justo. Agora ele te tira do inferno, te agarra e te coloca no céu, cara. Isso é graça. Como é que eu vou viver longe dessa graça? E agora a gente estava cantando a música Quero Conhecer Jesus. E eu costumo falar que eu conheci Jesus quando eu tinha 14 anos. Eu sou filho de pastor, mas eu falo que eu conheci Jesus com 14 anos. Porque foi quando eu comecei a entender a graça. E agora entrando um pouco mais a fundo na graça, algumas pessoas chegam pra mim, eu tenho que falar do Michael. E eu lembro, o Michael também meio que foi uma confirmação por estar trazendo essa palavra. Eu tava pensando se eu ia dar essa palavra mesmo, e ele chegou pra mim, mano, tem uma palavra que tá ardendo no meu coração. Eu, pô, compartilha, mano. Aí ele, pô, é aquele texto que você falou comigo na igreja. Caraca, isso é graça. Quando a gente entende que nada separa a gente do amor de Deus, a gente entende o valor da graça. E aí, quando a gente entende a dádiva da graça, a gente entende que o nosso pecado, o nosso erro, nunca vai ser maior que o amor. Às vezes as pessoas chegam pra mim falando, cara, eu não vou mais à igreja. Por que você não vai à igreja? Porque eu pequei. Tá, e daí? Se arrepende, cara, vai. A graça tá aí pra isso. Entenda isso. Seu erro, seu pecado, nunca vai ser maior do que o amor. Lamentações 3, 22 e 23. Vai estar falando que o amor de Deus não tem fim e que suas misericórdias se renovam a cada dia. E pô, tu pode estar pensando, pô, mas ele está falando de graça, ele está falando do Antigo Testamento, como assim? Eu te explico isso. Eu fui ler esse texto, eu fui pesquisar, e um dos significados de misericórdia é graça. E quando a gente entende esse texto, que as misericórdias de Deus não têm fim, a gente entende que a graça de Deus também não tem fim. O mesmo escritor, a mesma fala que ele estava falando lá no Antigo Testamento, que a misericórdia de Deus não tinha fim, é a mesma coisa hoje. A misericórdia, a graça dele se renovou ontem, está se renovando ontem, vai se renovar amanhã na minha e na sua vida. Não coloque o seu pecado na frente de Deus. Seu pecado nunca vai ser maior do que esse amor. E aí, eu tenho estudado sobre o reino de Deus, porque me surgiu uma dúvida. Eu estava lendo a Bíblia, e aí quando a gente vê Jesus começando a pregar, ele vai falar, arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado. Quando ele fala chegado, dá a ideia de futuro, correto? Só que aí vai ter um episódio que Jesus vai expulsar o demônio, e as pessoas vão acusar ele de expulsar o demônio por Beelzebub, que era o chefe dos demônios, pai do demônio, parada assim. E ele vai e fala assim, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino já chegou até vocês. Eu fiquei com uma dúvida. Pô, como assim o reino é chegado, o reino já chegou? O que está acontecendo? Eu vou pedir para vocês abrirem Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1.
versículo 13. Colossenses 1,13. Vai, bolei. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. E aí eu entendi, o reino de Deus é algo presente. Só que aí eu estava estudando o reino de Deus e eu achei que não tinha nada a ver com graça. Mas tem tudo a ver com graça. Esse texto vai estar falando que Jesus nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino, seu Filho amado. Isso é a graça. Graça é a gente entender. A gente vai ler a Bíblia, vai falar que o mundo jaz maligno, Satanás é o príncipe desse mundo. E quando a gente começa a entender que Jesus, ele vem, morre pela gente, ressuscita, depois de 3 dias, ele tira o poder da morte total da gente e nos leva para o reino dele. Isso é graça. A gente entender que a gente estava num reino de pecado, de morte, de hipocrisia, de mentira, só coisa ruim. E vem Jesus, nos pega pela nossa mão, nos leva para o reino de Deus. Isso é graça. O reino de Deus é algo absurdo. Se a gente for ler Apocalipse, a gente vai ficar babando, porque vai estar falando que no céu tem isso, tem aquilo, tu fica imaginando, caraca, como assim? E a gente imagina a vida eterna, morar no céu. Só que Jesus vai estar falando que a vida eterna é conhecer Jesus. Já estamos vivendo a vida eterna, a partir do momento que a gente entra debaixo da graça. A graça é isso. A graça não se contenta apenas em te tirar do poder da morte, te trazer para a vida. Não se contenta apenas em te colocar numa posição de justo diante de Deus, coisa que ninguém aqui é. Em te colocar numa posição de ter um amor que é maior do que o nosso eu. Não se limita só a isso. A graça pega a gente, tira a gente do reino desse mundo, que vai de mal ao pior, e nos leva para o reino de Deus. Isso é a graça. E quando a gente começa a entender reino, a gente pensa em conquista. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta muito de história. A gente vai parar para estudar a história antiga, a gente vai ver um monte de conquistas. A gente vai ver, por exemplo, a Revolução Francesa. Quando Napoleão ele vai até o poder, a gente vai ver que o cara conquistou quase tudo. Quando a gente começa a entender o reino, agora trazendo para cá. Da mesma forma que Napoleão, óbvio, Napoleão matou um montão de gente. Eu não tô querendo comparar Napoleão com Jesus, mas só um exemplo mesmo de reino. E quando eu falo reino, o que eu lembro é a conquista. Foi diferente com Jesus? Será que foi diferente a conquista de Jesus pela gente? Jesus, sabe qual é a diferença? Napoleão, para conquistar, ele matava. Para conquistar, Jesus morreu. Isso é graça. A gente entender que alguém não pegou em arma, não tinha poder político, não tinha nada, e com o seu sangue ele conquista a gente. Isso é a graça. Gálatas 1,4 vai estar falando assim: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar. Isso é graça. Essa conquista que Jesus teve por mim e por você, isso é graça. Cara, Jesus te conquistou. O sacrifício dele não foi em vão. E agora eu vou para vocês abrirem 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios 15, versículo 7.
1 Coríntios 15, versículo 7 ao 10. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por intermédio, por meu intermédio. Graça, recapitulando, não se limita apenas em tirar a morte, trazer para a vida, tirar a condenação, te declarar justo, te trazer do reino das trevas para o reino da luz. É muito mais que isso. Graça é você se relacionar com o Criador de tudo. Se a gente for ler Gênesis, a gente vai ler: haja luz, houve luz. Deus vai falando e as paradas vão acontecendo. É algo absurdo. E quando a gente tem a graça, a gente pode se relacionar com esse Deus. Se a gente for parar para pegar Paulo que está escrevendo isso, Paulo que escreveu Romanos, Paulo que escreveu Colossenses, todos os livros que a gente leu até agora, Paulo que escreveu. Se a gente for parar para analisar a história de Paulo, Atos 9, a Bíblia vai estar falando que Paulo era motivado pela ânsia de matar ou prender cristãos. E tu para pensar. O mesmo Paulo que escreveu Coríntios, Romanos, Colossenses, que a gente vai ler mais livros aqui que Paulo escreveu, é o cara que Jesus foi até ele. Que graça é essa? Sabe? E a gente vai pegar Paulo, a conversão dele, Atos 9. Beleza, ele era motivado pela ânsia de matar os cristãos. E a Bíblia vai falar que ele estava a caminho de Damasco, até Paulo contar a graça. Paulo estava andando. Paulo, sei lá o que ele ia fazer, ele ia prender mais alguém, ou matar, ou escotear, sei lá o que ele ia fazer, era isso que ele fazia. Só que do nada, alguém chega até ele, ele cai do cavalo, e ele só escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai falar: quem és tu, Senhor? E aí, mais pra frente, Paulo vai ficar cego. Jesus vai até Ananias, fala com Ananias. Você vai até ele, você vai colocar sua mão no olho dele, e ele vai voltar a ver. E Ananias tem um pensamento que eu e você, pelo menos eu, teria. Não vou colocar você, mas eu teria. Tu para e pensa. Um cara que tem o desejo de te matar, de te prender, de te torturar, tu vai até ele para ajudar? Sério? Jesus chega para Ananias, ei, esse cara tem autoridade para me prender, para matar os teus discípulos. Por que você quer que eu vá até ele? E aí Jesus vai responder uma palavra que chama muito minha atenção: vá, pois ele é o instrumento nas minhas mãos. Isso é a graça. Se a gente olhar com o nosso olho humano, se eu me olhar no espelho, eu vou ver alguém todo errado. Talvez você se olhe e você vê um bêbado, um alcoólatra, um mentiroso, um fornicador, um adúltero. Jesus vê um instrumento na mão dele. Isso é a graça. A ótica de Deus é perfeita. O mundo vai chegar para você e vai falar: você é um lixo. Jesus vai falar: você foi comprado por um alto preço. Isso é a graça. Como é que alguém ia morrer por um lixo? Ou talvez o mundo vai falar: você não serve para nada. Jesus vai chegar: ei, você é a geração eleita, você é sacerdócio real, você é a nação santa, eu te chamei, eu te escolhi, você serve sim. Isso é a graça. E agora recapitulando,
tira a morte, traz para a vida. Tira a condenação, te torna justo. Te tira do reino do mundo, traz para o reino dele. Se eu quisesse parar aqui, eu já podia parar. Mas a graça vai muito além disso. Entenda isso. Talvez você mesmo olhe para você e não vê nada disso do que Jesus vê, mas Jesus te vê. Jesus não te vê, Jesus não vê o agora. Talvez o agora a sua vida seja toda errada, mas Jesus está olhando naquilo que Ele quer te transformar. Isso é a graça. E continuando aqui, melhor vocês abrirem em Tito. Foi Paulo também que escreveu. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11 e 13. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aí, a gente entende aqui a graça. Quando a gente entende a graça, a gente entende que o amor de Deus é maior que o nosso pecado, que o pecado não tem mais vez na nossa vida, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que aí você pode pensar, por causa da graça, você pode viver um estilo de vida totalmente pecaminoso. A graça não é isso. De certa forma, eu até posso fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio. Só que quando eu começo a entender a graça, eu não quero mais fazer o que eu posso. Eu vou começar a fazer o que eu devo. Sabe? A graça não me possibilita pecar. A graça é a razão pela qual eu não quero mais pecar. Quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a entender o amor dele, a gente tem que querer retribuir de alguma forma. A gente não, por mais que a gente não consiga, mas a graça, ela faz isso. Sabe? Eu, na minha humanidade, eu não vou conseguir retribuir o amor de Jesus. Mas eu quero. Eu quero gastar a minha vida aos pés dele. E talvez você possa me olhar o Brandon. Caraca, como é que vocês conseguem estar esse tempo todo dentro da igreja e falar que quer conhecer Jesus? Ou permanecer. Eu falo para você, a minha vida não tem graça sem a graça. Esse sorriso, quem coloca é a graça. Glória a Deus. Sabe, o mundo sempre vai oferecer as mesmas coisas. Toma bebida, toma droga, você chega em casa e sente aquele vazio. É isso que o mundo vai te oferecer. Só que a graça sempre tem algo novo pra gente. Jesus sempre tem algo novo pra gente. O único momento da minha vida que meu olho brilha quando eu estou falando de alguém é quando eu estou falando de Jesus. Porque eu entendo que alguém se humilhou, se esvaziou sendo Deus, cara, e morreu por mim e por você. Isso é a graça. Como é que eu vou querer viver no mundo e não vou querer viver a graça? Que graça tem viver lá fora? Eu não quero isso pra mim. Sabe, graça é a gente entender que eu não faço mais nada para ser salvo. Eu faço porque eu fui salvo. Você acha que eu estou fazendo esse culto aqui, que a gente teve a ideia de fazer esse culto porque eu quero mostrar para Deus que eu fiz? Não. Eu quero que vocês, cada um que está aqui, conheçam o valor dessa graça.
Sabe, a graça me possibilita olhar para cada um de vocês, não conhecer a maioria, mas amar vocês, querer o bem de vocês. Isso é a graça. Sabe por quê? Porque eu não posso conhecer sua vida, mas eu sei o que é melhor para você. E o melhor para você é a graça. E aí a gente vai ler esse texto de Tito. Ele vai estar falando que nós devemos largar os desejos pecaminosos. Paulo vai estar falando de graça de novo. E logo a mais ele vai falar sobre esperança. E aí eu pergunto para vocês, qual a esperança de vocês? Eu quero conversar com vocês, eu quero que alguém me responda. Qual a sua esperança? Fala aí, Wes. Qual a sua esperança? Jesus. E aí, mais alguém? Oi? E aí, Duda? Qual a sua esperança? Daqui a 10 anos, do que vocês têm certeza? De nada. De nada? A volta de Jesus. Oi? A volta de Jesus. A nossa esperança é a volta de Jesus. Sabe? Quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, isso, sobre esperança, comecei a imaginar, como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Sabe, eu quero estar casado, sei lá, pelo menos estar namorando, tá osso. Eu quero ter meu carro, eu quero ter meu carro, ter a casa própria. Pô, esse gato não, esse gato não dava não. Sabe, eu quero estar pregando Jesus aí, mano, com esses moleques aí lá fora, tá ligado? Glória a Deus. Eu quero estar fazendo um montão de coisas, só que eu não posso ter certeza disso. Isso são coisas que talvez venham, talvez não venham. Só que a graça te possibilita ter uma certeza. O amor. Daqui a 10 anos, você vai continuar sendo amado. Isso é graça. Graça é você entender que ontem Deus te amou, hoje Deus te ama, daqui a 10, 20, 30 anos Deus vai te amar. Isso é graça. Tá entendendo porque eu não consigo viver longe dessa graça? Porque eu não tenho certeza de nada, mas eu tenho certeza do amor. Isso é graça. E mais a fundo agora da graça, eu vou pedir para vocês abrirem Colossenses de novo. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Tem Colossenses 1, versículo 19 ao 20. Alguém pode ler para mim? Colossenses 1, versículo 19, versículo 20. Porque foi do a graça do Pai que toda a plenitude ela habitar. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como as que estão no céu. Amém. E esse texto vai estar falando que, por meio de Jesus, Deus nos reconcilia. Isso mexe demais comigo. Porque quando a gente precisa se reconciliar, porque tem algum impedimento entre a gente, né? Por muito tempo, o pecado foi um obstáculo. Mas pela graça o pecado não é mais. Quando a gente começa a entender esse texto, a melhor palavra que eu vou usar aqui, que o que vem na minha mente é essa: Deus fez as pazes com a humanidade. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu posso achar. Glória a Deus. Isso é graça. Deus pegando, fazendo as pazes comigo e com você, nos reconciliando com Ele.
Talvez, hoje a gente tem vários ciclos de amizade e talvez, sei lá, você já possa ter feito as pazes, se reconciliado com alguém, talvez até com interesse. Mas que interesse Jesus teve? Sabe, um amor que não tem interesse, não quer nada em troca. Isso é graça. Eu não vou me alongar mais. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Mexe muito comigo é Filipenses 2, que vai estar falando de Jesus. Embora sendo Deus, não quis ser como Deus. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. E a gente entender isso, a gente entende a divindade de Jesus. Ele era Deus, mas ele não quis ser como Deus. Ele quis se tornar homem para salvar eu e você. E a gente vai pegar Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, e vai estar falando assim: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto, buscará a perdida até encontrá-la, e quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegram-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, mais alegria no céu, por causa do pecador perdido que se arrepende, que por 99 justos que não precisam se arrepender. Cara, que amor é esse? Sabe, Jesus tinha ministrado no meu coração sobre essa palavra, e quando Jesus me dá uma palavra eu fico viajando, eu fico falando sozinho. Ontem mesmo eu estava chorando lá sozinho, em casa, e falando. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende. Talvez Jesus tenha preparado, talvez não, com toda certeza, Jesus preparou cada louvor, a devocional, cada oração, só por você. Hein, Felipe? Talvez Jesus tenha feito só isso aqui, só por você. Talvez só por vocês. Talvez só por você mesmo. Talvez só por você, Pedro. Talvez só por você, Luciano. Talvez só por você. Porque Jesus, ele não se contenta em estar comigo, com o Brandon, com o Maicon, com o Luan, com o Felipe. Não, ele quer você. Isso é a graça. A gente entender que Jesus deixa tudo por você. Isso é a graça. A gente entender que ele abre mão de ser Deus por você, Carol. Por você, Breno. Por você, Duda. Por você, Sara. Cara, que amor é esse? A gente entender que para Jesus, ele não se contenta com apenas um estar salvo. O amor dele quer alcançar geral. Talvez por você que tem. Por você, Márcio. Por você, talvez ele tenha feito esse culto todo, planejado há muito tempo, por você. Pô, que amor é esse? Ele não se contenta apenas em já ter morrido pela gente, ter tirado o poder da morte, nos trazer para a vida, tirar a condenação, te declarar justo,
não se contenta apenas em te tirar do reino das trevas, te colocar no reino da luz. Não, Ele faz mais um culto por você. Isso é a graça. Agora a gente vai estar cantando um louvor. Fala sobre essa graça, sobre esse ousado amor de Deus, que deixa tudo, as 99 ovelhas, por uma. Isso é a graça. Isso é a graça. Vocês possam escutar esse louvor agora e entender o valor que a graça tem pela vida de vocês. E entender que a vida de vocês nunca vai ter graça sem a graça de Deus. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Cante comigo. Tu tens sido tão